Olá, boa noite para você que acompanha a programação da O Dia TV. Está começando agora a segunda edição do telejornal O Dia News. E na edição de hoje você confere. Dia Internacional da Mulher é marcado por manifestações em Teresina. Mulheres em situação de rua relatam suas vivências no espaço público. Grupo de repressão ao crime organizado apresenta os suspeitos de sequestrar um funcionário de banco. E mais, aqui no estúdio você acompanha uma entrevista com a coordenadora do movimento Mulheres em Luta. O assunto, os desafios de ser mulher. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Dia News, segunda edição. E o Dia Internacional da Mulher foi marcado por manifestações em Teresina. Trabalhadoras rurais se reuniram em praça pública para lutar por direitos, contra a violência e contra a reforma da Previdência. A proposta do evento no auditório do Tribunal de Justiça do Piauí era uma rodada de conversas. As convidadas, mulheres de representatividade no que diz respeito à defesa das mulheres. A deputada federal Margarete Coelho, a delegada Eugênia Vila e a juíza Keila Ranieri. Nós elegemos como uma das nossas metas, nós vamos fortalecer uma rede de combate à violência familiar e doméstica contra a mulher e também aqueles casos de feminicídios. Houve também um aumento significativo nos crimes de feminicídio do estado do Piauí, aliás, em todo o Brasil. De um lado, as servidoras do TJ, do outro, mulheres do campo de várias partes do Piauí que vieram lutar pelos direitos. Estavam no tribunal para lutar contra a violência. Mulheres de vários movimentos sociais. Nós fizemos a abertura do período de lutas do 8 de março, é uma data histórica para as mulheres trabalhadoras e aqui no Piauí todos os anos então a gente faz essa jornada de lutas. Então nós começamos ontem abrindo a jornada e hoje nós então resolvemos amanhecer o dia aqui no Tribunal de Justiça, exatamente porque o Piauí é um dos estados mais violentos do Brasil em relação às mulheres, com um alto número de feminicídios. É o dia de nós não se acomodarmos nas nossas casas e se tranquilizar apenas com flores que nos oferece, mas é de ir à luta nas ruas, principalmente por algumas pautas que é o que hoje a gente reivindica, né? Tanto os movimentos populares do campo, como também os movimentos populares da cidade. Palestrante do evento, a juíza Keila Ranieri vê como válida as ações das mulheres do campo. Vozes que precisam ser ouvidas. Porque, na verdade, as mulheres têm um espaço bem reduzido nesse campo de atuação, em ter espaço de voz. Então, sempre que existe uma oportunidade, tem aquela que, opa, é aqui, né? O momento de alguém me ouvir, de alguém ouvir minha reivindicação, de alguém ouvir a minha versão. A delegada Eugênia Vila, grande combatente da violência contra a mulher, reconhece a importância da manifestação por conta do alto número de feminicídios sofrido pelas mulheres no campo. A Secretaria de Segurança criou e o governador aprovou uma lei que cria a Delegacia da Mulher do Campo, da Floresta e das Águas. Então, nós só estamos aguardando a perspectiva de recursos humanos femininos para que a gente possa, então, implementar essa delegacia. Já o presidente do TJ prometeu que vai dar atenção às reivindicações das mulheres do campo no que se refere à violência contra a mulher. Elas relataram que, além da violência dos companheiros, também tem a violência no campo, por exemplo. Elas são proprietárias, elas produzem através da agricultura familiar. Elas são vítimas de despejo, de ações possessórias, elas são sozinhas no campo. Imagine, se uma mulher na capital é desprotegida, quanto mais uma mulher pobre, negra, no interior do Piauí. Realmente elas têm razão. Nós vamos também examinar essas questões, monitorar essas ações em que as mulheres estão sendo expulsas da terra pelos vizinhos e pelos grandes latifundiários. E a polícia prendeu 6 suspeitos de envolvimento em um sequestro seguido de roubo a banco. Os suspeitos foram apresentados hoje pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado. 6 pessoas foram presas pelo sequestro do gerente do Banco Itaú e assalto à agência. Cerca de R$200 mil foram levados pela quadrilha. As prisões foram efetuadas em Picos, Teresina e Bahia.
Essas prisões elas foram ocorrendo logo após o delito. São 6 integrantes desse grupo criminoso que já se encontram presos. 2 deles foram presos dias depois na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, tentando um crime parecido, sequestrar o gerente da Caixa Econômica de uma agência daquele município. Então 2 foram presos naquela ocasião. Logo depois nós já estávamos com todo o crime desvendado, mas não podíamos divulgar porque estávamos tentando prender os demais integrantes. 2 deles foram presos logo depois também do crime, por crimes diversos, né? Por um sapatinho ocorrido em Pedro II, no ano passado, e por um roubo de carga ocorrido aqui em Teresina, certo? Então só faltavam 2 integrantes a serem presos, que foram presos justamente ontem. O Anderson, né? O Anderson Madruga, bem conhecido da polícia, foi encontrado juntamente com outro comparsa dele, lá o Pará, com uma arma de fogo .40 e com uma máquina, né, que eles construíram, né, que eles mesmos fabricaram para perfurar cofres, né? Geralmente esse crime funciona, como foi o caso. Eles abordam o gerente do banco, da agência, em casa, mantêm ele em cárcere justamente com a família, né, durante algumas horas. Uma parte do grupo sai com o gerente, vai ao banco para que o gerente recolha os valores possíveis, enquanto outra parte do bando fica com a família, né, de refém. Após receberem o dinheiro, eles libertam os reféns. Essa investigação se iniciou tão logo nós fomos comunicados da questão da extorsão mediante sequestro do qual foi vítima o gerente de determinado banco aqui de Teresina. Cerca de 10 dias após a prática do crime, nós já estávamos com o crime elucidado, identificamos cerca de 6 pessoas participando de forma direta nesse crime. Nós tivemos a dificuldade porque, após a prática do crime, todos eles foram embora para outros estados, principalmente para o Maranhão, se esconder. Nós tivemos essa questão de alcançar esse dinheiro nesse aspecto aí, mas em termos de materialidade, prova do que foi juntado ao procedimento, questão pericial, reconhecimento, filmagens, apreensões, nós não temos dúvidas da participação desses 6 sujeitos nessa prática criminosa aqui tratada. Esse é um equipamento usado para cortar, no caso, cofres, eles estavam se utilizando, estavam vindo um ônibus com eles e junto com as armas também. Foram abordados, foi feita uma barreira montada na região de Picos, ao qual não resistiram, no caso da prisão. E aí eles abandonaram dentro do ônibus e quando foi feita a busca no veículo, a gente localizou esse equipamento. E eles confirmaram que eles transportavam e tinha essa finalidade para arrombamento de cofres. Essas quadrilhas são especializadas em usar? Com certeza. Na verdade, eles aprendem através da experiência. Vão testando, tanto no uso de explosivos ou quando desse tipo de equipamentos, e vão testando na prática para ver, tanto que muitas vezes eles falham nos crimes por não ter experiência de se utilizarem. As quadrilhas, já que atuam há mais tempo, acabam já tendo mais expertise na utilização de tecnologias ou explosivos. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos continuar falando sobre o Dia Internacional da Mulher aqui no estúdio. Não sai daí!